Isaías foi um dos grandes profetas da Bíblia, a qual sua vida registrada no livro que leva seu nome, no Antigo Testamento. Ele viveu em Judá, o reino do sul de Israel. Isaías era de origem nobre e, chamado por Deus através de uma visão, dedicou-se a advertir e consolar o povo. Segundo a tradição, morreu martirizado. Sua vida é uma lição de fé, justiça e esperança em Deus. O contexto em que Isaías surgiu foi de grande crise política, social e espiritual. Israel estava dividido em dois reinos, e Judá, o reino em que vivia, enfrentava ameaças externas de impérios como a Síria. Internamente, o povo se afastava de Deus, adotando práticas injustas e idolatras. A principal mensagem de Isaías era um chamado ao arrependimento e à justiça. Ele advertia o povo de Judá sobre os julgamentos de Deus, que viriam se continuassem no caminho do pecado, mas também trazia mensagens de esperança, falando sobre a vinda de um Messias, Jesus, que traria salvação e restauraria o reino de Deus. Isaías pregava uma fé verdadeira, que envolvia justiça social e devoção sincera a Deus, criticando a hipocrisia religiosa de seu tempo. Um dos momentos mais marcantes da vida de Isaías foi sua visão de Deus no templo, onde ele foi chamado para ser profeta. Nessa visão, Isaías reconhece sua impureza e recebe a purificação, recebendo a missão de levar a palavra de Deus ao povo. Sobre sua morte, a Bíblia não traz detalhes diretos. No entanto, uma tradição judaica afirma que Isaías foi morto durante o reinado do rei Manassés, sendo cerrado ao meio. A vida de Isaías foi de dedicação a Deus e ao seu povo, sendo uma das figuras centrais nas Escrituras, por suas profecias sobre o futuro de Israel e a anunciação da vinda de Jesus Cristo, o Messias. O que podemos aprender com a história de Isaías? A vida e o livro de Isaías trazem muitas lições importantes para nós. Isaías foi um profeta corajoso que viveu em um tempo de crise, quando o povo de Judá se afastava de Deus. Ele nos ensina, em primeiro lugar, a importância de sermos fiel à nossa missão, mesmo em tempos difíceis. Isaías foi chamado por Deus para anunciar uma mensagem difícil, de arrependimento e julgamento, mas ele não desistiu. Outra grande lição é sobre confiar em Deus, mesmo diante de ameaças e desafios. Quando Judá enfrentava invasões e dificuldades políticas, Isaías sempre orientava os reis e o povo a buscar em Deus sua segurança e não em alianças humanas. Isso nos lembra de colocar nossa confiança em Deus acima de tudo. O livro de Isaías também traz mensagens de esperança, mesmo ao falar sobre o juízo de Deus. O profeta sempre anunciava que haveria restauração e que um Messias viria para salvar o povo. Essa promessa do Messias aponta para Jesus Cristo, mostrando que, mesmo em tempos de escuridão, Deus tem um plano de redenção e salvação para nós. Além disso, Isaías enfatiza a importância da justiça social e da verdadeira adoração. Ele criticava o povo que seguia rituais religiosos, mas negligenciava os pobres e oprimidos. Isso nos desafia a viver nossa fé de maneira prática, buscando justiça e ajudando os necessitados. A vida de Isaías nos ensina sobre perseverança, fidelidade a Deus e a certeza de que Ele está no controle, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico. Isaías pregava sobre a vinda de Jesus Cristo. As profecias messiânicas de Isaías são algumas das mais profundas do Antigo Testamento, trazendo esperança para o povo de Israel e apontando para a vinda de um Salvador. Em Isaías 9:6-7, ele profetiza o nascimento de um governante divino, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Isaías descreve esse Messias
com títulos que revelam sua natureza divina e missão. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Essa profecia destaca a liderança justa e eterna que o Messias traria, estabelecendo um reino de paz que não teria fim. Outra importante profecia aparece em Isaías 11, 1-10, onde ele fala de um renovo do tronco de Jessé, ou seja, um descendente de Davi que governará com sabedoria, justiça e equidade. Ele trará renovação e um período de harmonia. A mais comovente é a profecia do servo sofredor em Isaías 53. Aqui, o Messias é descrito como alguém que foi ferido pelas nossas transgressões, um servo que, em sua humilhação e sofrimento, carregaria os pecados da humanidade. Essa imagem de um Salvador que sofre por amor ao povo é fundamental para a compreensão da vinda de Jesus Cristo. Cumpriu todas essas profecias, a morte de Isaías. Embora a Bíblia não relate a morte de Isaías, a tradição judaica, o Talmud, afirma que ele foi martirizado durante o reinado de Manassés, sendo cerrado ao meio. Hebreus 11:37 menciona mártires que foram cerrados, provavelmente se referindo a Isaías. Sua morte ilustra o custo do compromisso com a verdade de Deus. Isaías foi fiel até o fim. Mesmo quando isso significava enfrentar a perseguição e a morte, isso nos desafia a sermos fiéis em nossa caminhada com Deus, dispostos a sacrificar até nossa própria vida por amor à verdade e ao chamado de Deus, o chamado profético de Isaías. Isaías foi chamado para ser profeta por meio de uma visão impressionante de Deus no templo. Nesta visão, ele vê a santidade de Deus e sente sua própria impureza, dizendo: ai de mim. Um anjo toca seus lábios com uma brasa viva, simbolizando a purificação. Esse momento destaca a necessidade de santidade para o serviço a Deus. Isaías responde com prontidão: eis-me aqui, envia-me. Esse chamado nos ensina a reconhecer nossa fraqueza, aceitar o perdão de Deus e nos dispor a servi-lo, mesmo sabendo que a mensagem nem sempre será aceita. Isaías profetizou juízo, mas também esperança. Isaías equilibra advertências de juízo com promessas de restauração. Ele anuncia que Deus puniria a rebeldia de Judá e das nações vizinhas, mas também promete restauração e paz futura para o povo de Deus. Essa mensagem de juízo e esperança ensina que Deus é justo e não ignora o pecado, mas também é misericordioso e deseja restaurar os que se arrependem. O livro de Isaías reforça que, mesmo em meio ao julgamento, Deus oferece uma esperança final.